Pode ser, irmãos. Os irmãos que estiverem aqui fazendo live podem interagir com a gente, tá? Ajuda bastante. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, seu exemplar da Bíblia, seu aplicativo. Não sei de que forma você tem usado para lê-la. Mateus capítulo de número 6, verso de número 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5. Louvado seja Deus, que Deus venha estar abençoando a sua casa, a sua família. Uma feliz Páscoa para cada um dos irmãos. E que Deus venha vos abençoar em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, verso de número 5, o texto diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Amém? Você que estiver em pé pode se assentar em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que eu ainda não me adaptei com esse negócio. A gente tenta fazer uns videozinhos de vez em quando, mas irmão, é só Jesus na causa. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, para que você consiga ter paciência, tanto os irmãos que estão aqui conosco nos bastidores, quanto os irmãos que estão em casa, para ouvir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração até o final. Nós estávamos numa consagração na igreja pela manhã, estávamos orando a Deus, buscando ao Senhor, e o Senhor ministrou algo no meu coração enquanto eu estava orando, e não foi muito extenso, por isso não vou tentar não me estender muito, mas eu quero compartilhar isso com os irmãos. É bem verdade, irmãos, que embora eu não seja tão velho, tão avançada, a minha geração ela está passando por uma fase de transição. Eu confesso que eu ainda não me adaptei a esse negócio de igreja vazia e pregar por um celular, e mesmo que eu sei que tem vários irmãos do outro lado, e eu acredito que tanto quanto eu, existem diversos irmãos que também não conseguiram se adaptar. A gente estuda através de lives, a gente estuda através de DVDs, de videoaulas. Então a gente até que consegue, até um certo ponto, parar diante de uma televisão para escutar uma mensagem. Mas eu sei também que, conversando com muita gente, muitas pessoas encontram essa dificuldade de acompanhar o culto online, que nós chamamos de culto online. E aí nos veio uma preocupação, porque nós entendemos que aqueles que conseguiram se adaptar ao culto online estão sendo alimentados, estão ouvindo uma palavra, estão sendo ministrados através da oração. Mas e aqueles que não conseguiram se adaptar
a esse sistema, a esse tipo de culto improvisado que nós arrumamos ou encontramos para não cessar os nossos cultos. O que acontece com esses irmãos? O que acontece com você que parou para assistir e de repente a criança pediu algo para comer, ou alguém bateu na sua porta, ou você precisou ir no mercado, ou enfim, aconteceu alguma coisa e você teve que sair diante desse período de culto, e dentro disso você acabou interrompendo o seu culto. O que acontece? O que vai acontecer se nós não voltarmos a nossa vida para adoração e para louvor do nome do Senhor? O que vai acontecer, tanto com os irmãos quanto comigo? O que acontece? Eu entendo que um peixe fora d'água ele não sobrevive, assim como um animal terrestre sendo lançado dentro da água por muito tempo, ele também não subsiste. Assim também eu entendo que um cristão fora da presença do Senhor, ele não consegue subsistir como cristão. E dentro de todo esse contexto, irmãos, que nós estamos vivendo, que nós estamos presenciando, essa forçada de isolamento social que nós tivemos que fazer no nosso dia a dia, nós nos deparamos com uma situação, e alguns dias atrás eu ouvi alguém dizendo assim, essa pandemia revelou que a igreja não está preparada para ser igreja, mas sim para frequentar um templo. E aí, diante desses questionamentos, eu sei que essa palavra é dura, por isso que eu falei para os irmãos que eu vou ser bem rapidinho, que antes você fala, esse pastor está batendo e eu vou sair, eu já acabei a mensagem. E eu sei que é duro, eu sei que é algo que confronta a nossa vida, mas é uma verdade que nós precisamos analisar como que está a nossa vida diante de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, num período em que nós somos forçados a esse isolamento, mas eles não estão forçando somente a igreja, então ainda não é uma perseguição generalizada contra a igreja, é um isolamento social completo. Nós fomos no mercado hoje de manhã, um mercado grande, eles estavam liberando a entrada de 10 em 10 pessoas. Comércios, eu ando na rua, bastante na rua por causa do meu serviço, lojas, mais lojas fechadas, as ruas vazias. E então ainda não é uma perseguição generalizada, mas a Bíblia nos exorta que haverá tempo que nós seremos perseguidos. Na China, as crianças são instruídas a decorarem a Bíblia, porque elas não podem sair com a Bíblia na mão, porque se elas saírem com a Bíblia na mão, elas são presas. E ainda que nós pensemos ou enxerguemos a situação da igreja perseguida distante, ela é uma realidade, e provavelmente quanto mais se chegar perto do fim, mais veemente será essa realidade da igreja perseguida, e chegará tempo que nós seremos odiados, que nós seremos perseguidos, que nós seremos presos, que nós seremos trancados, xingados, maltratados, não por causa de nós mesmos, mas por causa do nome dele, ou por defender coisas que ele instituiu dentro da sua palavra ou como doutrina. E aí nós pensamos, como que nós vamos nos comportar diante de tudo isso? Será que diante de tudo isso nós estamos preparados para sermos aquilo que o Senhor Jesus diz: vocês vão ser a minha testemunha quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão estar dispostos a morrer por causa do meu nome, quando eles te perseguirem, quando eles te prenderem? Será que nós estamos prontos, nós estamos dispostos a alguém dizer assim: olha, você é cristão, você vai morrer? Será que nós
tanto criticamos Pedro, mas será que diante de algumas dessas situações nós vamos dizer assim, não, eu nunca vi esse homem, não conheço esse homem, nunca fui na igreja, nunca fui crente, esse livro aqui é de um amigo meu que ele pediu para me levar para a casa dele porque ele esqueceu lá na escola, algum tipo, será que nós temos uma estrutura para não negar o nome do Senhor Jesus quando esses tempos vierem? E quando Jesus ele deixa algo assim que eu entendo ser relevante para o tempo que nós estamos vivendo, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui em rápidas palavras. O Senhor Jesus ele começa com o Sermão do Monte, ele começa a ratificar as leis, ele não bane as leis, mas ele ratifica as leis, e dentro dessa ratificação das leis, ele entra em num processo, num período, numa etapa das leis, e ele começa a tratar sobre oração. E é bem verdade que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus da época, eles paravam nas esquinas, eles paravam no meio das ruas e eles clamavam em alta voz, e eles faziam orações repetidas, e na verdade eles tentavam demonstrar para aqueles que estavam assistindo que eles tinham Deus e as demais pessoas não tinham, visto que eles estão inseridos dentro de um contexto que está sob jurisdição romana. Então ali não tem somente judeus, mas ali tem pessoas de diversas nações e diversos povos que estão ali se reunindo, e quando alguém olhava para eles, só podiam perceber que eles eram os judeus ou o povo de Deus através daquilo que eles faziam, das orações. Então quando eles iam levar oferta para o templo, ou quando eles levavam oferta para o gasofilácio, o Senhor Jesus chama de tocar trombetas, ou eles faziam um alarde para que todas as pessoas vissem ou percebessem que eles estavam ofertando ou esmolando, ao que o Senhor Jesus vai dizer que quando a gente fosse dar as nossas esmolas, que a nossa mão direita, a nossa mão esquerda não soubesse o que a direita viria fazer, e que nós não viéssemos a nos alarmar, que nós não viéssemos a tocar trombeta diante de nós, porque aquilo que nós fizéssemos em secreto, o Senhor publicamente nos recompensaria, e se por um acaso nós fizéssemos tocar trombeta diante de nós, nós estaríamos recebendo o nosso galardão aqui em terra. Então nós estaríamos fazendo uma antecipação do uso do galardão que está nos preparado no céu. E quando ele vai tratar sobre oração, ele vem dentro do mesmo sentido, assim, quando vocês forem orar, vocês não precisam ficar em pé nas esquinas, vocês não precisam gritar em alta voz, vocês não precisam chamar a atenção para vocês. Então dentro dessa mudança de comportamento, as pessoas vão perguntar para o Senhor, então como que nós devemos orar? Como que nós podemos fazer a nossa oração? Tanto é que a oração, irmãos, ela não foi imposta, ela não foi colocada em vigência pelo Senhor Jesus. A oração é algo que vem acompanhando a humanidade desde o dia em que ela foi criada, porque a oração ela diz respeito a diálogo ou a conversa entre duas pessoas. A oratória ela é uma conversa entre duas pessoas. Então nós vamos ver desde lá do Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e juntamente com Adão criou Eva e colocou eles no jardim. Na viração do dia o Senhor aparecia ou se apresentava ou manifestava a eles para conversar com eles. Então isso também já é uma tipologia da oração. E no decorrer da humanidade, no decorrer da história, Deus sempre vem falando com o seu povo, e quando o seu povo se distanciava um pouco dele, ele sempre de alguma forma trazia o povo novamente para ele. Você vai ver que lá, quando foi lido aqui lá em Êxodo, quando o povo está no meio do Egito aprisionado, mesmo eles estando aprisionados, mesmo eles estando numa situação de aprisionamento, de escravidão, eles conseguiam clamar, e isso é relatado não por um homem, não por uma pessoa normal, mas é relatado pelo próprio Deus, quando o Senhor se apresenta a Moisés dentro daquela sarça que arde muito e não se consome, e o Senhor chega até Moisés e fala assim: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Sim, mas ninguém está vendo eles clamar, ninguém está vendo
vendo eles gritarem, ninguém está vendo eles fazerem grandes reuniões de oração, ninguém está vendo eles fazerem um grande aglomeramento, ninguém está vendo eles edificando grandes e poderosos templos, ninguém está vendo eles tocando orquestra, ninguém está vendo eles fazerem um alarde. Sim, mas eu estou vendo que o meu povo está aprisionado, mas mesmo assim eu estou clamando. Então a oração não é para que outras pessoas vejam, é para que o próprio Senhor veja, para que o próprio Senhor contemple a oração. Então a oração, ela acaba se tornando algo de suma importância para a vida do cristão. E dentro de algumas circunstâncias, de alguns parâmetros que nós estamos vivendo, muitas das vezes nós não entendemos o que é oração. E quando o Senhor vai falar com esse povo acerca de oração, Ele vai dizer assim, quando vocês forem orar, vocês vão fazer o seguinte: vocês entram no aposento de vocês, vocês fecham a porta sobre vocês, e vocês orem ao vosso Pai Celestial secretamente. E quando eu estava orando ao Senhor de manhã, eu estava pedindo para Deus me direcionar dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo. E eu abri a Bíblia, na hora que eu estava orando, eu abri a Bíblia porque eu entendi que Deus queria falar algo comigo dentro desse texto. E o Senhor ministrou ao meu coração no sentido de que alguns cuidados que nós precisamos ter quando nós vamos para esse lugar secreto. Nós muitas das vezes dizemos: mas eu estou tendo o meu particular com Deus, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso ter um pastor. O que nós chamamos do fenômeno dos desigrejados, eu não preciso ter uma liderança, porque o Senhor me deu livre acesso e eu posso orar. Então, o que nós entendemos por este secreto é que Deus estava dizendo para o seu povo que eles podiam entrar no lugar e conversar com Ele particularmente. E aí, dentro desse secreto, nessa exposição de particulares, nós vamos ver algumas coisas que o Senhor estava tratando com o seu povo. Porque a palavra nos diz que aquele que confessa pecado alcança perdão. E bem verdade é que de muito tempo para cá, nós conversamos com algumas pessoas um pouco mais antigas, eu não peguei esse período da igreja, em que, principalmente nos cultos de Santa Ceia, as pessoas vinham na frente e confessavam pecados e pediam perdão. Só que nós chegamos a um ponto em que acostumamos-nos tanto com essas práticas pecaminosas, e elas passaram a influenciar tão pouco na nossa vida, que nós deixamos o hábito de confessar pecados. E na verdade, irmãos, esses pecados eles são vistos pelo Senhor, e isso não é mistério para ninguém. O Senhor, Ele vê todas as coisas, não tem como se esconder. Se nós nos lançarmos nas profundezas dos mares, Ele ali está. Se nós entrarmos numa caverna, Ele ali nos contempla. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, não tem nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Então tudo que nós fazemos, ainda que encoberto de pessoas que estão ao nosso redor, ela acaba não sendo encoberto diante dos olhos de Deus. E o Senhor está tratando com o seu povo, dizendo assim: olha, eu preciso que vocês entrem num lugar, que vocês me encontrem num lugar, que vocês possam e que vocês tenham e que vocês sintam essa necessidade de confessar os seus pecados para mim, porque se vocês confessarem os seus pecados para mim, eu posso perdoar os vossos pecados. Veja bem que quando Deus está falando com Salomão, lá no capítulo 7 de Crônicas, Ele vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos,
e buscar a minha face, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas só há perdão e só há sarar de terra se o povo que se chama pelo nome dele fizer essa sequência de coisas, não isolada, mas numa sequência: se humilhar e orar, e se arrepender e buscar a minha face. Para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nós precisamos orar a Ele, nós precisamos nos humilhar diante dEle, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos buscar a sua face, para que então o Senhor sare a nossa terra e perdoe os nossos pecados e se manifeste sobre as nossas vidas. Então, dentro desse lugar secreto, existia um tipo de cuidado. Por quê? Porque o Senhor estava direcionando o seu povo a entrar em um lugar onde as demais pessoas não iriam os ver. Só que quando ele fala para esses irmãos entrarem no secreto, ele vai dizer: e vocês fechem a porta. Fechem a porta sobre vocês. E aí eu fiquei pensando e meditando enquanto eu orava ao Senhor de manhã, e eu perguntei, eu falei: Senhor, por que fechar a porta? Se eu já estou dentro do secreto, por que fechar a porta? Pense bem comigo, quando você entra na sua casa, qual é a primeira coisa que você faz quando você atravessa o portão? Fecha a sua porta. Por quê? Porque principalmente dentro, não em alguns lugares, as pessoas têm essa liberdade de dormir com a porta aberta, descravada, janela aberta. Aqui nós não temos essa opção. Se você dormir com a porta aberta, é perigoso alguém ir lá arrancar você da sua cama, levar sua cama embora, e você só perceber no dia em cima do colchão. Mas se trata de uma segurança, fechar as portas, se trata de uma segurança no período da oração, para que você não seja surpreendido por algo que você não espera. E qual que é o problema das nossas gerações nos dias atuais? É que muitas vezes nós vamos para o secreto e não fechamos a porta. Você já vai entender. Nós viemos para a igreja, nós entramos na igreja, no que nós chamamos de igreja, que na verdade não é igreja, é o templo, é um edifício qual foi projetado para nós nos reunirmos como igreja, e muitas vezes nós entramos nesse lugar que acaba se tornando nosso secreto, mas nós não fechamos as portas. E por nós não fecharmos as portas, muitas vezes nós somos surpreendidos por ladrões espirituais, que muitas vezes nós não percebemos, mas já muitas das vezes sentam-se à mesa com a gente, come com a gente, janta com a gente, anda com a gente, e muitas vezes nós não percebemos que ele entrou pelo simples fato de nós não termos fechado a porta. Quantas coisas roubam a sua atenção enquanto você está dentro do secreto? Quantas vezes você, ou eu, ou nós, vamos dizer, nós entramos na presença do Senhor e desligamos o nosso celular, e desligamos o aparelho da televisão, e fechamos a nossa porta, ou dizemos para ele: eu não quero ser interrompido, porque eu estou no momento de oração. Nós estamos orando, mas nós atendemos o celular. Nós estamos orando, mas nós tiramos selfie para postar nas redes sociais que estávamos orando. Nós estamos orando, nós estamos tendo um momento particular com Deus, mas nós deixamos que coisas supérfluas roubem a nossa atenção e nos tirem da presença dEle, e perdemos a manifestação dEle dentro do secreto, e muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus não nos visita no secreto. Eu te falei antes de você levantar para desligar o aparelho de televisão, e termina. São portas, irmãos, que muitas vezes nós deixamos abertas.
São portas que nós muitas vezes não vigiamos e permitimos que elas estejam abertas, e o inimigo ele vem, rouba, leva e tira a nossa comunhão com Deus. Eu estava ouvindo uma ministração há uns dias atrás, na hora que eu terminei, estava terminando a pregação, eu comecei a chorar. Um diz que ele voltou na casa dos pais dele, e quando ele foi no quarto onde ele dormia quando solteiro, que ele pegou na maçaneta da porta e abriu a porta, passou um filme na cabeça dele. E quando ele pegou naquela maçaneta, ele lembrou de todo o processo de vida cristã que ele passou. O tanto que ele orou, o quanto ele clamou dentro daquele quarto dele. E eu comecei a chorar, irmãos, porque enquanto ele falava de quarto, eu acabei lembrando do meu quarto. Eu lembrei do meu sonzinho de toca-disco, que eu adaptei em um DVD para ouvir louvor enquanto eu orava. Eu me lembrei dos períodos de oração que eu tirei, ou que eu me empenhei a ter com o Senhor. Eu me lembrei das vezes que a minha mãe diz assim: olha, fulano de tal parou na porta e ficou te ouvindo na porta, orando. E ele falou que a porta começou a esquentar, e ele sentiu um calor saindo de dentro da porta. Eu me lembrei do lugar onde eu dobrava o meu joelho para orar, irmão, que ficava molhado de suor em volta. Eu me lembrei dos dias em que eu me desgastava tanto em oração, que quando nós levantávamos da oração, as camisas, a camiseta, o paletó, estava todo molhado, né, pastor? O paletó atrás faz o formato de um pulmão. O tanto de tempo que nós gastamos em oração, que nós buscamos ao Senhor em secreto, tanto que nós empenhamos a nossa vida em oração, mas de repente nós fomos lá e abrimos a porta e permitimos que algumas coisas entrassem no nosso convívio social e roubassem esse momento de intimidade que nós tínhamos com Deus. E aí eu te pergunto: quanto tempo você não entra no secreto? Há quanto tempo nós não nos colocamos diante do Senhor para orar ao Senhor com sinceridade? E eu não estou falando somente na sua casa, eu estou falando que muitas das vezes você pode até falar: ah, pastor, mas isso é uma loucura, você não pode dizer isso. Eu vou dizer para você, porque muitas vezes eu estava lá na firma, eu estava lá na empresa trabalhando, e eu era encarregado de produção, e aí de repente vinha aquela turbulência por causa do serviço, e eu não tinha um lugar para orar, eu não tinha para onde recorrer. Eu corria para o banheiro da empresa, e eu entrava, me trancava dentro do banheiro da empresa, e lá dentro do banheiro eu ia conversar com Deus, e eu falava: Senhor, me dá uma estratégia, Senhor, me dá uma saída, Senhor, me dá uma escapatória. Quantas vezes grudado no volante do carro, ouvindo um som, ouvindo um louvor, eu me derramei em lágrimas. Eu quero te dizer que o teu lugar secreto é o lugar em que você escolhe para ter um momento de intimidade com Deus, seja no sofá da sua casa, seja no quarto da sua casa, seja no banheiro da sua casa, seja na escada da sua casa, seja na lavanderia, seja na garagem, seja dentro do seu carro. Mas nós precisamos ter esse momento de intimidade com Deus, e nós perdemos esse momento de intimidade com Deus. Aí às vezes nós dizemos: eu não tenho tempo. Só que essa pandemia, ela revelou para a gente que o nosso problema não era o tempo, nosso problema era a prioridade. E aí você fala: mas você está falando. Não, Deus está falando comigo, Deus falou comigo. Nosso problema nunca foi o tempo, nosso problema foi a prioridade. Eu ouvi uma frase que diz assim: quando você quer, você encontra tempo, ainda que seja de madrugada.
E infelizmente, irmãos, essa pandemia revelou para a gente que nosso problema não era tempo, nosso problema era prioridade. Nós chegamos a um ponto, talvez você tenha chegado a esse ponto também, de dizer assim, eu estou, como se diz, ajuda aí, entediado. Isso, os meninos gostam, hoje não foi o menino dos, esqueci a palavra, entediado. Fala, puxa, mas não tem nada para fazer. Eu te faço essa pergunta, como eu já fiz para mim muitas vezes: cadê a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Você percebe que nós temos um lugar de secreto, mas as portas estão abertas. E as portas estando abertas, nós entramos e saímos do secreto da hora que nós quisermos. E quem quiser entrar nesse secreto para roubar-nos nesse secreto vai entrar também. Por isso que é importante que a porta do secreto esteja fechada. Isaías, no capítulo número 6, ele diz assim: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E quando eu vi o Senhor, eu percebi que a orla do seu vestido se esparramava por toda a casa e enchia de glória. Os serafins voavam com 6 asas e declaravam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo. E eu me prostrei, eu desmaiei e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele diz isso para o Senhor, ele está declarando para o Senhor, ele diz que um anjo sai, pega uma tenaz, uma brasa, e toca nos seus lábios e purifica os seus lábios. E aí depois desse período ele vai dizer assim, quando ele ouve aquela questão, quem há de ir por nós e a quem enviaremos, ele pode dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas você percebe que no secreto de Isaías, ele tem a oportunidade de contemplar uma glória tão maravilhosa que levou ele a entender, a perceber a situação pecaminosa que ele estava vivendo, qual era a sua real condição, e consequentemente levou ele a confessar o seu pecado para o Senhor, e consequentemente levou a possibilidade de Deus vir até ele e purificar o seu pecado e fazer com que ele viesse a estar preparado para atender o seu chamado. Paulo, no capítulo número 9, ele tem uma visão, ele cai de um cavalo, ele cria escamas nos olhos, ele entra numa casa, ele permanece naquela casa, o irmão vai até ele, ou impõe as mãos sobre ele, ora por ele, cai-lhe as escamas, ele vai viver uma vida agora voltada para o Senhor. Mas quando ele chega nas sinagogas para falar de Deus, as pessoas se espantam, e agora os fariseus da época intentam no seu coração matar ele, e quando eles intentam matá-lo, diz o texto que Pedro, juntamente com Barnabé e mais alguns irmãos, levam ele até Cesareia e enviam ele para Tarso, e lá dentro de Tarso ele vai viver uma vida, vamos dizer aqui, de isolamento. Ele encosta o seu chamado, ele encosta a sua vocação, mas também vai nos dizer que enquanto ele está lá em Tarso, não é citado por ninguém, não é visto por ninguém, não é reconhecido por ninguém, mas lá em Tarso ele vai revelar para os crentes que estão em Corinto, quando ele está em Éfeso, que ele diz assim: eu conheci um homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, a qual não é lista falar para os homens, pelo que lhe foi dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro do diabo, para lhes bofetear, para que ele não viesse a sobressair ou se exaltar. Pelo que 3 vezes orei, e quando eu orei, o Senhor me diz:
Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Mas existe um lugar de secreto, a qual ninguém vai te ver, ninguém vai saber o seu nome, ninguém vai saber a sua altura, que roupa que você veste, sapato que você usa, igreja que você pertence. Mas existe um lugar que Deus tem preparado para revelar algo maravilhoso para você. Existe um lugar, irmão, a qual você vai poder dizer como Jacó, lá no meio do deserto, sobre a sua cabeça, sobre uma pedra como um travesseiro, e olhando para cima e vendo uma escada, e antes descendo e subindo, e acima dessa escada um trono. Existe um lugar a qual Deus quer te levar para ter um momento de intimidade contigo. Existe um lugar de secreto. E aí talvez você possa me dizer: pastor, é fácil dizer, mas não é fácil fazer. E eu tenho que concordar com você. Muitas das vezes não é fácil fazer. Muitas das vezes a chave da porta não está na nossa mão. Muitas vezes a chave da porta está na mão de alguém. Mas eu quero te convidar hoje a tomar essa chave dessa porta. Eu quero te convidar hoje a ir até essa pessoa que tem autoridade sobre essa chave e falar: não, essa chave foi dada para mim, essa chave é minha, essa chave foi me entregue. Por quê? Porque quando Jesus vai conversar com Pedro, depois da revelação que ele tem com Pedro, dizendo que Pedro ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ele, ele vai dizer para Pedro que Pedro tem uma chave, e essa chave ele pode ligar e desligar na hora que ele quiser. Então essa chave foi dada para você, e ainda que Satanás tenha usado de alguma artimanha para tomar essa chave, eu quero te convidar hoje para ir de encontro ao inimigo, que ladrão que roubou a sua chave, dizer: não, essa chave é minha, você não vai roubar o meu momento de intimidade com Deus. Eu quero te convidar hoje a dizer e declarar para as mídias sociais, a declarar para as amizades que te influenciam, a dizer: não, vocês não vão tirar, não vão roubar, não vão me impedir de ter um momento de intimidade com meu Deus. Há muito tempo atrás, não tanto assim, eu estava na escola. Na época eu tinha um aparelho para escutar música, que eu não vou dizer qual era o aparelho, senão vai falar: esse tá bem mesmo. E eu tinha acabado de me converter. Quando eu chegava na escola, eu levava alguns CDs do meu irmão, e eu colocava esses CDs para ouvir. Revelei o que era. Eu colocava uma musiquinha lá para escutar. Todo mundo descia para o intervalo, e ou eu ficava no final da sala, na última carteira, ou eu sentava na escada. Algumas vezes eu tentei, depois de convertido, eu tentei sentar com os amigos. Eu sentava com aqueles amigos que andavam comigo, e eu percebi que quando eles faziam piada, eu acabava rindo. Eu percebi que quando eles fumavam um cigarro, eu sentia vontade de fumar. Eu percebi que algumas atitudes que eles faziam despertavam em mim a vontade de fazer. Eu tinha acabado de me converter. Fui para a igreja, num culto à tarde, e Deus falou sobre a separação de Daniel. Uma pregação normal. Eu falei: eu preciso me separar. Quando foi no sábado, uma irmã foi ministrar no culto de jovens, a irmã apontou o dedo e disse assim: continua separando, porque eu estou me agradando. Então eu entendi que Deus já estava falando comigo desde a quarta, e eu já tinha acatado Deus falando comigo desde a quarta.
E eu comecei a me separar. Então os jovens desciam e eles falaram: vamos sentar com a gente lá. Eu falei: não, vou ficar aqui quietinho, na minha, quietinho. E um dia eu estava escutando um louvor, irmãos, e na hora que eu estava escutando o louvor, eu me perguntei para o Senhor, eu falei: Senhor, até quando eu vou ficar aqui sozinho? Na hora que eu falei isso, irmãos, o meu corpo, ele sentiu um impacto, e eu ouvi uma voz subindo e dizendo assim: quem te disse que você está sozinho? E aí o que você quer dizer? Eu quero te dizer que quando você se separa do mundo para Deus, Deus manifesta a presença dele sobre a sua vida. Às vezes você pode dizer: meu pastor, mas você está querendo que eu viva uma vida de isolamento social? Não, eu quero que você viva uma vida de acordo com aquilo que Deus quer para você. Eu quero que você viva uma vida não moldada, não acomodada com os moldes do mundo, mas uma vida transformada pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Eu quero que você sinta Deus quando você estiver andando na rua. Eu quero que você sinta Deus enquanto você estiver dirigindo. Eu quero que você sinta Deus quando você for colocar ou escolher um canal para ir para assistir. Eu quero que você sinta Deus quando você for teclar em uma tecla do seu computador. Eu quero que você sinta Deus quando você se levantar e quando você for deitar, e você for dizer assim: eu me deitei, mas eu me levantei porque o Senhor foi quem esteve ao meu lado me guardando. Existe um lugar de secreto, irmãos. E se nós não entendermos este lugar de secreto agora, quando a perseguição contra a igreja apertar, muitos vão se apostatar da fé. Nós falamos assim: mas essa pandemia revelou que nós não estamos preparados para sermos a igreja. Então o que eu preciso fazer? Dar ouvido, muitas das vezes, às coisas que foi tão pregado e tão ministrado sobre as igrejas, e que muitas vezes nós não valorizamos, e somente agora nós viemos a entender qual é o valor. Quantas vezes, pastores, quantas vezes, irmãos, nós tivemos culto na igreja, e nós viemos assim: hoje eu não vou para a igreja. E agora que nós não podemos vir para a igreja, o que nós dizemos? Poxa, não tem mais culto na igreja. Quantas vezes fomos convocados pela oração e dizemos assim: mas eu não vou lá orar. E hoje, nessa situação, nós dizemos: o pastor podia abrir a igreja pelo menos para a gente orar. Quantas vezes o pastor diz assim: irmãos, não voltem no domingo, porque vai ser culto de Santa Ceia. E hoje nós dizemos assim: mas eu não posso ir na igreja nem para cear. E aí encontramos algumas formas de atender toda essa demanda, mas enfim, nós sentimos a falta de estarmos na casa do Senhor, de vermos os irmãos assim congregando com a gente, se alegrando com a gente, o falar em línguas no meio do povo de Deus, a palavra sendo pregada. Nós sentimos falta de tudo isso, e quando nós tínhamos, nós não demos valor. Quantas vezes os pastores dizem assim: olha, você precisa ler a Bíblia na sua casa, você precisa tirar um período de oração na sua casa, você precisa conversar com Deus na sua casa, você precisa ter uma prática devocional, e nós ignoramos. Muitas das vezes nós nem fizemos caso, e muitas vezes nós dizemos: mas eu não sei o que é um devocional, e também não procuramos saber o que é um devocional. E aí hoje o que acontece? Nós sentimos falta da igreja, de sermos a igreja. Nós percebemos que nós não demos ouvido às instruções, e por causa disso nós corremos um risco de perecer, e por causa disso nós perdemos um risco, nós corremos o risco de não conseguirmos tomar novamente essa chave dessa porta que nos foi roubada.
Aí talvez você possa dizer, mas pastor, eu vou ficar nessa vida de live, nessa vida de online até quando? Entenda que Deus está te estruturando. Entenda que Deus está tendo um momento de intimidade com você. E se você não fazia, passe a fazer hoje. Práticas devocionais. Ah, pastor, mas eu não consigo. Você consegue. Tome essa chave em nome de Jesus. Essa chave não pertence ao seu inimigo, essa chave te pertence. Ah, mas eu vou, irmão, enquanto você vai para o mercado, enquanto você vai na lotérica, enquanto você vai para o banco, enquanto você ia parar para acessar o seu Facebook, enquanto você ia parar para acessar um vídeo no YouTube, faça o seu devocional. Não é tão extenso, mas tenha as suas práticas devocionais. Tire um momento para engrandecer o nome do Senhor. Tire um momento para orar ao Senhor, para conversar com Deus, para expor ao Senhor as suas necessidades com sinceridade. Tire um momento para ler uma parte de texto, um versículo bíblico durante o dia. Tire um momento para meditar no que aquele versículo quer dizer para você. Tire um momento para agradecer ao Senhor. Ah, pastor, mas o meu devocional demorou 5 minutos. Mas se esse devocional que demorou 5 minutos for sincero e for realizado dentro do secreto, Deus vai te recompensar publicamente. Não precisa o pastor ficar sabendo que você fez o devocional, não precisa ficar sua mãe, seus irmãos, seu pai, os seus amigos saberem que você fez um devocional. Precisa você ter consciência de que você entrou no secreto, que você conversou com Deus, que Deus falou com você através da sua palavra, e você pôde engrandecer, glorificar e exaltar o nome dele por todas as maravilhas que ele tem feito sobre a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas reveladas para nós, irmãos, dentro do secreto, e ele nos convida para este secreto. Eu quero que você, em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, dentro de um momento, Pai, vivendo um momento, Senhor, de turbações, Pai querido, a qual muitas vezes, Senhor, os valores cristãos, Pai, tentam ser roubados das nossas vidas, Senhor. Deus, e a teologia moderna, Pai, a teologia da prosperidade, Senhor, e muitas outras tendências, Pai, tentam nos tirar, nos arrancar deste lugar secreto. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro ao Senhor por cada um dos teus filhos, Pai. Eu oro a Ti pela Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, o caminho do secreto. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, para o secreto. Que o Senhor possa nos inserir dentro do secreto, Senhor. Ó Pai, que ao fechar as nossas portas, Pai, possamos ter um momento de intimidade contigo. E ainda, Senhor, que o ladrão venha bater na porta. Ah, Senhor, ainda que o ladrão venha tentar forçar esta porta que está sobre nós fechada. Ó Pai amado, que a Tua presença, Senhor, que a Tua glória, que os anjos do Senhor que acampam, Senhor, ao nosso redor, possam o repreender para a glória e para a honra do Teu santo e eterno nome. Ó Pai querido, em nome de Jesus, Pai, como igreja, Senhor, eu peço a Ti, Pai, nos conduz, Pai, a um lugar de íntima comunhão. Nos leva, Senhor, a um lugar, Pai, aonde a vaidade, Senhor, aonde o orgulho, Pai, Senhor, aonde a soberba não pode, Senhor, nos arrancar. Nos leva, Senhor, a um lugar a qual possamos contemplar a Tua formosura, como diz Davi, Senhor, a qual possamos aprender de Ti, a qual possamos contemplar a Tua grandeza, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te peço, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa limpar, Senhor, este lugar de secreto, para que possamos adentrar, Senhor, e nos derramar, e nos prostrar, Senhor, e nos lançarmos diante da Tua presença, para podermos dizer, Senhor, como Isaías disse, como Paulo disse, e como tantos outros servos puderam dizer e contemplar:
Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, Pai. Que neste secreto, Senhor, sejamos renovados, que neste secreto, Pai, possamos falar novamente em variedades de línguas, que neste secreto, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso coração seja avivado.